motivou a estudar esse tema por tanto tempo? O que me motivou foi a vergonha de não conhecer o Paraná. Porque a gente não conhece o Paraná. Eu vou nas universidades, dou palestra e pergunto, e digo assim, vale para a professora também, quais são as frutas nativas do Paraná? E levo livros, né? Eu digo assim, vai ganhar esse livro quem disser quais são as frutas do Paraná. Quais são as, e para vocês, quais são as frutas do Paraná? Vamos dizer que estão no colégio, tá? Aí vamos perguntar assim, quais são as frutas do Paraná? O que vocês diriam? Por que elas não sabem? Porque ninguém explicou para vocês. Então, a gente não sabe qual é a fruta do Paraná, não sabe qual é a fruta que tem no Paraná, que todo mundo conhece e a gente não come, não sabe qual é a fruta do Paraná, que a semente é por fora, a gente não sabe essas coisas. Então, ninguém pode amar aquilo que não conhece. Como eu, em 68, eu vi que eu não sabia as coisas do Paraná, não sabia o que a bandeira queria dizer, o que é o símbolo da bandeira, aí a gente saiu 9 pessoas nos juntamos e começamos a pensar assim, agora a gente vai ver o que é o Paraná. Por que o Rio Grande do Sul tem a música e mostra pra gente, e a gente sabe qual é a roupa deles, sabe que é aquele vestido bonito, cheio de babado, e que põe uma flor no cabelo, e os homens é de bombacha. Por que a gente sabe? Porque eles mostram a roupa deles. E a gente começou a pensar, por que o paranaense não mostra? Então, nós temos que pensar que esse é o nosso estado e que nós temos que conhecer tudo o que é do nosso estado. Conhecer as coisas que nós temos, ter orgulho das cataratas do Iguaçu, porque vocês veem que vem gente do mundo inteiro para ver as cataratas. Mas você não fala com uma pessoa que diz assim, ai, eu estou juntando dinheiro para ir ver as cataratas. Nós que estamos aqui e que sai barato, perto dessas pessoas que vêm lá da Alemanha, da Polônia, da Suíça, ver as cataratas. Eles vêm ver. E a gente que está aqui perto, nós temos as cataratas, mas eu não vou ver. Então a gente não tem orgulho. Ai, nós temos a catarata que outras pessoas vêm de outros países para ver. A gente começou a pensar nisso aí, então a gente vai ver o que é o Paraná. Por isso que eu me interessei pelo fundão, porque aí a gente foi ver assim, e música, qual é a que veio antes? Ah, foi o fandango. Os espanhóis vieram 100 anos depois dos portugueses. 100 anos depois os espanhóis vieram. E depois que começou a vir outra, a Polônia, a Alemanha, os japoneses vieram depois. Primeiro de tudo, vieram os portugueses. Os portugueses que trouxeram o fandango. Os portugueses trouxeram essa música com esses instrumentos e como a gente dança até hoje, foram ensinando quem morava ali nas ilhas a fazer os instrumentos e fazer o fandango, porque eles eram pobres, né? Os que ficavam nas ilhas lá eram portugueses pobres que vieram para ver se aqui no Brasil eles iam melhorar de vida. Aí eles faziam os próprios tamancos deles. Esses tamancos que nós dançamos são os tamancos que eles faziam e fazem. Eles mesmos que fazem os tamancos lá embaixo. Fazem os instrumentos, eles pegam um toco grande assim, eles serram a árvore e naquele toco eles começam a cavar até que forma o instrumento que eles querem. A rabeca, a viola, o pandeiro, que eles chamam de alufo, né? É igual um pandeiro, assim. Tudo eles que fazem, e eles ensinaram a gente a fazer. Ali nas ilhas moravam os índios, carijós, e moravam os negros, que o Porto de Paranaguá, os navios, traziam os negros escravos para serem vendidos aqui. E os que não eram vendidos, eles diziam assim, ninguém quis vocês têm que morar no mato. Aí os negros iam morar naquelas ilhas lá.
Então o nosso fandango ficou os negros que não eram vendidos, com os portugueses pobres que tinham vindo também de navio para ver, que migravam aqui, e os índios carijós que moravam naquela época naquelas ilhas. E desse jeito, com os negros, com os índios e com os portugueses, que o fandango ficou desse jeito. E até hoje é do mesmo jeito, é a mesma música. Que eles cantam, que eles tocam, e que a gente vai aprendendo. E não é só aqui, né? Não é só aqui no Paraná, porque não é só lá embaixo que tem fandango. Fandango, quando veio para todos os lugares. As minhas pesquisas tem para Campo Largo, Campo Magro, Ponta Grossa, tudo tem gente que conheceu fandango. A minha mãe falava para nós de fandango que ela conheceu aqui, na Vila Paroli. A minha mãe morava na Vila Paroli e ali que ela ouvia os grupos de fandango. Não é só lá embaixo que tem. Depois começou a vir muita gente de São Paulo. O Rio Grande foi feito. Você está gravando? Vocês estão gravando? O São Paulo, o Rio Grande foi feito depois do Paraná. Esses mesmos portugueses que fundaram o Rio Grande. Então, primeiro foi o Paraná, depois foi o Rio Grande. E lá eles tocavam com os mesmos instrumentos, com as mesmas coisas. Só que aí eles começaram a ter influência da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, né? E eles começaram eles não dançam tanto o fandango só, como ali ficou até hoje, nas ilhas por ali eles ficaram tocando. Mas também quase acabou. Eles estão falando do fandango, para eles é muito isso, é muito a dança de roda, mas o fandango é quase um cerimonial, quase um acontecimento inteiro, ele não envolve só chegar lá e dançar, né? Tem a escolha da música, tem tudo isso, muitas vezes tem até a comida em volta. Como que poderia ser explicado o que é um fandango? Se fôssemos fazer um fandango, o que ia acontecer durante o fandango, antes ou durante o fandango? O fandango, eles usavam assim, porque eles trabalhavam, né? Como eles vieram ali, era o nato, né? Eles tinham que plantar, eles tinham que comer. Comer o quê? Comer o que eles plantavam. Então eles trabalhavam muito, plantavam muitas coisas. Um sozinho não podia plantar. Uma família, vamos plantar aqui, porque era para comer, né? E aquilo dá naquela época, então tem que plantar bastante. Então eles se reuniam, as várias famílias se reuniam, as famílias daquele local ali, e plantavam. No final da tarde, as mulheres tratavam de fazer a comida. E os homens que trabalharam lá, ou plantando, ou colhendo, ou batendo arroz, ou descascando o feijão, eles paravam e aí aquilo era assim um agradecimento daquela casa. Por exemplo, o senhor convida várias pessoas para a gente ir lá bater o feijão, né? Que é malhar o feijão. Aí o senhor vai agradecer. Claro que não era com dinheiro, porque todo mundo era pobre e não tinha dinheiro. Sempre era assim, o senhor me dava o feijão, eu dava a farinha, outro dava não sei o quê. E esse fandango era para comemorar e para agradecer. Então, não é só trabalhar. A gente vai trabalhar, mas aí a gente vai comer na casa do senhor fulano e vamos brincar, e vamos dançar o fandango. As mulheres tratavam de fazer as comidas de acordo com o que tinha na época, né, no dia, lá naquela casa, e comia. Agora, por que o barreado ficou o prato típico do Paraná? Isso é outra coisa que ninguém conta. Por quê? O barreado foi determinado que é o prato típico do Paraná, mas não dizem por quê. Porque eles querem esconder o fandango. O Estado, os governos querem esconder o fandango. Para eles mostrar o fandango é uma coisa assim, não vamos mostrar, porque é uma coisa lá dos pobres, dos negros, dos índios, não vamos mostrar. Eles disseram que o barreador é o principal prato do Paraná. Então me perguntam, todos esses anos,
Por que escolheram o barreado? Porque fizeram algum concurso para saber, porque tem tantos pratos de peixe, né? Nossos mariscos são conhecidos no mundo todo, que são os melhores, né? A ostra, por exemplo, é uma das melhores do mundo. Por que não é o prato da ostra? Por causa que o barreado é junto com o fandango. Vocês sabiam? Pois é. O fandango, durante toda a quaresma, ele é proibido. As pessoas têm que esconder, os violeiros, eles penduram a viola e deixam 40 dias sem, até hoje. Eles não fazem fandango durante a quaresma, por respeito, porque ele é muito religioso, o fandango, né? Então, os mestres, mesmo os que eu conheci, eles fazem uma oração muito bonita antes de começar o fandango, porque não é uma coisa assim, oba, oba. Fandango é uma coisa bem séria para eles, né? É diversão, mas não é só É festa. diversão, mas é uma coisa séria, né? Tradição mesmo, né? E então eles durante 40 dias eles não fazem fandango. E como eles tinham que acabar a carne, eles comiam durante o carnaval toda a carne. Se juntavam, todo mundo que tinha carne trazia lá para cozinhar, para acabar a carne até quarta-feira. Quarta-feira em diante, os 40 dias não comia carne. Por isso ele ficou o prato típico do Paraná. Não é que foi ninguém lá nomeou que é o melhor. Ele ficou, só que ninguém fala isso. Pode perguntar para qualquer cozinheiro lá, qualquer restaurante. Eu já fui em vários restaurantes que é o prato típico, é o barreado, e eu pergunto, por que ele é o representativo do Paraná? E eles não sabem. Eles não sabem disso, né? Porque disseram que é. Marinheiro. Eu ensino nas escolas. Marinheiro. É aquela tradicional do marinheiro? Marinheiro me leva pro teu barco de guerra. Quero ver a Açucena que ficou noutra terra. A Açucena é bonita, cheira cravo e canela. Para vocês aí do Madre Cecília Cross, parabéns, quero parabenizar e vocês pensarem no fandango, porque o que acontece nos outras entidades, que eles pensam assim, não vamos pagar para fazer uma palestra, porque para trazer alguém temos que pagar, e aí já tira do orçamento. E como não tem essa tal de Casa do Fandango, que é a minha batalha de 56 anos, não tem como saber mesmo, não pode levar uma turma lá para baixo para ver o dia que alguém lá se digna a fazer fandango para mostrar o que é fandango. Então, vocês saibam que o ajutório que vocês estão dando é de conscientizar essas crianças que nós temos uma música, nós temos uma manifestação que é a mais antiga manifestação do Paraná, que veio antes de 1700 e que é o fandango. Então eu, da minha parte, como minha batalha é essa, eu agradeço porque são crianças que vão ter noção do que é que tem uma dança, que é dançada com tamanco, e que é dançada assim, e é bonita, e que espero que elas continuem pensando nisso para conhecer melhor o fandango, e com a esperança que elas possam também participar de grupos, porque se as pessoas que já tiveram conhecimento também engrossassem essa fileira aí, nós seríamos muito mais pessoas, né? Então, eu agradeço esse colégio que está fazendo isso. E muitas festas juninas que eu sei, tenho conhecimento, eles fazem apresentações com músicas do Rio Grande e não tem um repertório. E eu quero dizer que não seria bom apresentar
o fandango em festa junina, porque descaracteriza a festa junina uma festa de fandango. Mas você não tem tu, vai tu mesmo, né? E outras festas, eu quero dizer para vocês que nós temos um CD que nós fizemos músicas paranaenses para ser usada em qualquer festa, de qualquer época, que são músicas que falam do Paraná e que podem ser usadas fazendo as coreografias, que vocês podem criar coreografias de acordo com a idade, porque eu já preparei prézinho com músicas do Paraná, prézinho. Então você põe uma peneira na mão de uma criança, né? E faz músicas de trabalho do Paraná, e a gente está falando do Paraná, eles sabem que estão mostrando uma coisa que é nossa, e não necessariamente porque o fandango a gente sabe que realmente não é fácil, né? Penso que daqui a uns tempos, com todo esse trabalho que a gente está fazendo, apareça mais pessoas para trabalhar com fandango. Mas, por enquanto, eu acho que fazendo músicas, por exemplo, o Meu Paraná, nós fizemos essa música Meu Paraná em 70, na década de 70. É uma música que fala do Paraná, é uma música que é fácil de aprender, e é uma música que pode, a qualquer idade, dançar, de acordo com a professora, cria uma coreografia e faz uma coisa do Paraná. Não precisa fazer uma coisa de um outro estado ou fazer sempre a mesma coisa, porque muitas professoras se queixam que não tem o que fazer. Elas têm que mostrar a mesma música que a outra escola mostrou, porque elas não sabem o que mostrar, né? Então, tem músicas paranaenses que podem ser, faz uma coreografia, faz uma coisa nossa, e eles estão tendo ideia que estão mostrando uma coisa do nosso estado.